Olá, bem-vindos à Clareira na Floresta. O que será que uma pequena sereia pode nos ensinar? Com tantos desafios e obstáculos na vida adulta, como uma história infantil pode nos ajudar? Todo mundo já viu ou ouviu falar da Ariel, a pequena sereia, certo? O desenho da Disney bombou quando foi lançado em 1989 e depois, quando o filme foi lançado em 2023, houve controvérsias por conta da personagem principal no filme ser negra. Mas, controvérsias à parte, poucos sabem que essa história foi baseada no conto clássico A Sereiazinha, escrito em 1837 pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. Aqui, vamos explorar um pouquinho da história e ver diferenças significativas, principalmente no final, com a história contada pela Disney. Essa é a história de um reino muito distante, onde mora o povo do mar e onde fica o Palácio do Rei do Mar. O lugar é mágico, com plantas e flores fantásticas e peixes que passeiam livremente pelo mar e pelo castelo. Um lugar simplesmente paradisíaco, onde mora também a mãe do rei viúvo, uma mulher muito zelosa da sua nobreza e responsável pelas 6 netas, todas lindas sereias. Mas a mais nova é descrita como uma criança estranha, quieta e pensativa, a mais bonita de todas e a mais curiosa também. Gostava de decorar seu jardim de forma mais simples e diferente do que os jardins das suas irmãs. Todas as sereias irmãs tinham curiosidade de conhecer o mundo dos humanos. Então a avó disse que quando elas completassem 15 anos, elas teriam permissão para subir até a superfície do mar. A mais jovem era a mais impaciente também e ficou incomodada que teria que esperar todas as outras completarem 15 anos antes dela mesma conseguir ir até a superfície do mar. Então, uma a uma, elas saem do reino do mar para o mundo dos humanos e cada uma vê uma coisa que lhe chama atenção. A mais velha prestou atenção na cidade com toda a sua efervescência. A segunda se encantou pelos cisnes e pelo pôr do sol. A terceira irmã, a mais arrojada, foi pelo caminho mais perigoso e viu toda a exuberância da natureza, das plantas e dos animais. A quarta irmã era mais reservada e ficou no meio do mar, apenas admirando a vista da cidade, dos animais do mar. A quinta irmã foi no inverno, então a paisagem que ela viu por meio de grandes icebergs parecia muito diferente, mas ela gostou mesmo assim. Aqui eu trago uma reflexão. Será que cada irmã não representa uma fase da nossa vida? E à medida que a novidade dos acontecimentos passa, nos acostumamos com eles e amadurecemos? Escutem essa passagem, abre aspas. Todas as vezes que uma das irmãs subia à superfície do mar pela primeira vez, ficava encantada com a novidade e a beleza do que via. Mas depois, quando, por serem garotas crescidas, elas recebiam o direito de ficar lá em cima pelo tempo que quiserem, perdiam interesse e sentiam falta de casa. Passado um mês, já diziam que lá no fundo onde moravam, tudo era mais belo e que em casa a vida é muito mais confortável. Fecha aspas. Eu penso que às vezes a verdadeira felicidade é olharmos para dentro do nosso Palácio do Mar e ficarmos contentes com o que vemos e temos. Algo para pensar, não? Mas continuemos. No conto, há uma parte, no começo também, a avó está arrumando a sereia e diz que para ficar bonita precisa sofrer, apesar das reclamações da sereiazinha. Primeiro sacrifício, abre aspas, as sereias não têm lágrimas, por isso seu sofrimento é muito maior, fecha aspas, diz a história. Mas as pessoas reais precisam chorar, não é mesmo? O que é bonito? O que é valorizado depende do ambiente em que estamos inseridos e deveríamos valorizar o que temos de mais bonito, dentro ou fora, sem comparações. Quando escolhemos nos comparar, ou pior, quando a gente quer ser igual aos outros, sacrificamos a nossa alma, nossa verdadeira essência. Aqui eu até falo que, às vezes, quantas vezes, principalmente quando a gente é jovem, a gente não prostitui a nossa alma para tentar se encaixar, né? Enfim, quando finalmente a sereiazinha está pronta para subir à superfície, depois do seu aniversário de 15 anos, ela logo vê a estrela Vésper. Hoje, sabe-se que a estrela Vésper é, na verdade, o planeta Vênus, que foi confundido com uma estrela por ser muito brilhante. Na mitologia, Héspero ou Vésper é a estrela da noite.
e Eósforo, sua irmã, é a estrela da manhã. Até que se percebeu que eram o mesmo astro. Ou seja, será que não temos aí luz e sombra, a dualidade do ser humano? Mas enfim, quando a sereiazinha coloca a cabeça para fora da água, ela vê um navio e um lindo príncipe, pelo qual se apaixona perdidamente. Mas uma tempestade horrível aparece. O navio começa a afundar e o príncipe, já inconsciente, é salvo pela sereia. E aqui já vemos o segundo sacrifício que a sereia faz. Ela salva o príncipe. Mas quando o príncipe acorda, ele não vê a sereia. Ele vê muitas pessoas o ajudando, inclusive uma moça muito bonita. Assim, a sereia, decepcionada e entristecida, ela volta para o fundo do mar e não conta nada do que viu para as irmãs durante um bom tempo. Quantas dores e segredos não escondemos, né? Não recalcamos, às vezes por tempo demais. A sereia amava o príncipe e ele nem sonhava que ela existia. Até que um dia ela conta para as irmãs tudo o que viveu e confessa que quer morar no mundo dos humanos, pois ela acha que é muito melhor do que o mundo dela. Em determinada parte da história, percebemos talvez um cunho mais religioso, espiritual, quando a avó explica que os humanos morrem, mas têm uma alma eterna, que vive para sempre, mesmo depois de virar pó, e essa alma transparente voa até o céu. A princesa quer isso mais que qualquer outra coisa, e a avó responde que isso seria possível só se um humano quisesse se casar com ela. Aí sim, eles seriam almas gêmeas. Mas a avó adverte que os humanos não entendem as sereias e que a vida no mar é muito melhor. Mas a pequena sereia está tão determinada que decide fazer um pacto com a bruxa do mar. Mas até ela alerta que a sereia não vai ser feliz desse jeito, que o seu desejo trará infelicidade. E a sereiazinha aceita o feitiço sem pensar nas consequências futuras. E o que eu quero não é pouco, vai ter que me dar essa voz. O que você tem de melhor é o que terá que me dar em troca da minha poção. Você não vai encantar o príncipe com a sua linda voz. E olhem isso, além do mais, na história original, a sereia vai ter pernas, mas toda vez que ela andar, ela sentirá dores lancinantes. O que não se faz por amor, ou melhor, por uma fantasia, não é mesmo? Já já chegaremos ao final e você verá o que difere da história da Disney. Mas ambas as versões tocam em pontos importantes: o exterior versus o interior, a beleza física versus a personalidade da pessoa. Finalmente, a princesa vai para o castelo do príncipe e ele fica realmente encantado com a beleza da sereia. Mas ela não fala, não tem voz, não tem opinião e pagará por isso mais tarde. Na companhia do príncipe, ela escalou montanhas, foi a baile, se divertiu, mesmo com seus pezinhos sangrando e morrendo de dor. E quantas dores às vezes a gente finge que não está sentindo, né? Às vezes a sereia olha para o mar e vê ao longe a família acenando tristemente para ela. Na história percebemos o erro de mudar para agradar. As pessoas deveriam gostar de quem a gente é, respeitar o nosso verdadeiro jeito de ser. Vocês não concordam? Mas em um baile, o príncipe fala para a sereia que gosta dela, mas que não pode se casar com ela, apesar dela se parecer muito com a pessoa que o salvou quando ele naufragou com o barco. Ele olha para outra, sim, a outra, aquela moça que quando ele abriu os olhos depois do naufrágio, foi a primeira pessoa que ele viu. Olhem a confusão. A sereia quer explicar tudo, mas ela não consegue, pois ela não tem voz. Ou seja, ela acaba pagando caro por isso. Ela vê a tragédia do príncipe querer outra e tudo o que ela perdeu. Mas as suas irmãs sereias, a família, tentam ajudá-la, mas ela tem que tomar uma decisão mortal, de vida ou morte mesmo. A bruxa dá um punhal e ela tem que matar o príncipe antes que o sol apareça de novo. Mas, ao ver o príncipe dormindo placidamente ao lado da outra, da noiva, ela não consegue matá-lo. E ao amanhecer, ela começa a virar espuma, ou seja, ela padece pelo homem que amava, mas que não amava ela. O final da Pequena Sereia da Disney mostra Ariel e o príncipe Eric se casando e navegando juntos, transformando Ariel em humana para sempre depois de derrotarem Úrsula, a bruxa, com uma festa celebrando a união e o novo começo. Mas o conto original de Hans Christian Andersen é trágico. Ela se junta aos espíritos, as filhas do ar, por 300 anos. Abre aspas.
As sereias não têm uma alma imortal e não podem obtê-la sem conquistar o amor de um humano. Sua existência eterna depende do poder de um outro. As filhas do ar tampouco possuem alma eterna, mas com suas boas ações podem conquistar uma. Fecha aspas. Ou seja, ela acaba sendo um espírito do bem e sendo boa ajudando os outros, e a conquista é solo, é individual. Ela busca uma alma eterna através de boas ações. Bem no finalzinho, a história tem um tom meio de fábula, com uma lição de moral, pois fala que se uma criança não se comporta, é um dia a mais no período dessa prova, desse sacrifício. Enfim, vocês viram que o final é bem diferente, né, da versão que a gente conhece da Disney. Na versão da Disney, o príncipe, né, ela fica com o príncipe, eles são felizes para sempre. No final original, ela fica sozinha, ela vira espuma, ela vira um espírito do ar, e fazendo bem, ela, enfim, vai ser feliz. E aí, vocês gostaram? Que grandes sacrifícios vocês já fizeram, talvez por uma pessoa, mas que no final o desfecho foi outro do que vocês queriam ou imaginavam? Me contem. Te espero no próximo episódio. Grande abraço.